pensando, tem essa frase do Mark Anderson, já é de 2011 a frase, já bateu 10 anos, né? Mas ele falou que a tecnologia vai comer o mundo, no sentido de que ela vai invadir todas as áreas, ela vai engolir todas as áreas e ela vai transformar todas as áreas, né? Ela vai digerir tudo que está à sua volta, né? Ela está crescendo muito rapidamente. E Mark Anderson, da Andreessen Horowitz, uma das maiores fundos de investimento, né, de tecnologia. E quando a gente pensa nisso, né, acho que tem até exemplos, como vocês podem ver aqui, isso aqui é das companhias mais valiosas, de acordo com a Fortune 500, né, que é feito pela revista Fortune. E vocês veem, né, em rosa as empresas que estão que fazem parte da área de tecnologia, né? Em 1917 nenhuma, obviamente, em 67 a IBM, né? Clássica da área de tecnologia, muito admirada. Em 2017 a gente já está com 5, em 2019 em apenas 2 anos, as 7 maiores empresas com maior valor de ação de tecnologia. E, sendo honesto, né? As outras ali em azul de finanças, Berkshire Hathaway, JP Morgan, Wells Fargo, a grande parte do sucesso delas por serem financeiras, se deve à razão de que elas investem em empresas de tecnologia, obviamente, que estão crescendo. Então, elas meio que entram junto no pacote um pouco. Então, essa mudança é uma mudança drástica, né, que mudou todo o mercado, continua mudando. Acho que para algumas pessoas é mais óbvio, para outras é mais novidade. Algumas indústrias andam mais rápido que outras, obviamente, né? Algumas indústrias deixaram de existir, ou, né? Você vê ali em 67 a Kodak, né? Quem lembra, né? Então, às vezes a gente fica com a nossa visão meio cristalizada naquela lista de 67, ou talvez uma lista dos anos 90, né? E não repara o tamanho dessa mudança. Né? Cada vez mais está aumentando essa mudança. E assim, tem muita reação, né? A gente vê que, às vezes, essas mudanças, elas mexem com certas indústrias, com profissionais, com pessoas. Eu, particularmente, trabalhei na EasyTaxi na grande época, né, que teve isso aí, né, tinha a época do Fora Uber, dos táxis. Não, mas eu trabalhei na EasyTaxi, que era meio que defendia a bandeira dos taxistas, né, tinha um aplicativo junto com os taxistas, mas assim, era uma mudança que não ia voltar. E eu conversei com muitos taxistas, né, e era interessante, porque muita gente falava, não, isso daí depois vai voltar, né, a gente não vai deixar. E assim, às vezes tem essa sensação de que, não, com a gente não vai acontecer. E eu conversava com os taxistas, falava, não, o pessoal está começando a fazer, né, alguns carros que são autônomos. E o pessoal falava, e André, o taxista me falava, aqui no Brasil isso daí não vai pegar. Eles falavam assim, bom, por enquanto ainda não chegou, né, mas alguma hora vai chegar. Com certeza vai ter uma substituição gigantesca que vai rolar aí. Então essas mudanças, elas sempre estão ocorrendo e você vai ver esse mesmo tipo de reação que você está vendo aqui em outras áreas. Às vezes o pessoal, né, ainda tem gente que pensa, não, eu fiz ensino superior, a minha área, né, é uma área com muito intelecto, ela não vai ser substituída, né? Mesmo assim, a tecnologia ela vai entrar em todas as áreas, né? Achar que porque a sua área, né, é de um certo tipo, né, você não vai ser atingido, é uma ingenuidade, na verdade. E então, basicamente, a tecnologia vai mudar todas as áreas, sem exceção. Que a gente goste ou não, isso vai acontecer. E acho que a partir dessa grande mudança, eu dei uma refletida aí, o que é a dica que eu posso dar para vocês, né? Começar a observar, né? Muitas startups aí, que são startups brasileiras, né? Que estão crescendo rapidamente, né? Então, vocês podem ver que existe um movimento muito grande de novas companhias que estão crescendo, que estão mudando indústrias. E, então, é interessante você começar a observar e se aproximar dessas empresas. Porque a maior dica que eu posso dar para vocês se estão ocorrendo essas mudanças, né, você observar, porque as oportunidades estão onde as mudanças ocorrem. Essa é uma frase que quem falou foi um chefe que eu tive, o Clint Chinet. Ele é um chefe que eu tive do Canadá, né, quando eu trabalhei na Disney, e eu acho que é muito valiosa para mim, eu guardei para sempre essa frase, porque se você observar, né, onde estão as oportunidades, é onde as pessoas vão estar precisando de ajuda, onde as coisas vão estar se movimentando, e é lá que você deve entrar. Então, acho que essa é uma das minhas primeiras dicas aqui que eu tenho para vocês. Renato, você quer compartilhar aí também? Você tem alguma outra coisa que você
você pensa aí quando a gente fala das mudanças de tecnologia e o pessoal que está reavaliando, olhando as carreiras deles para entender tecnologia? Quer comentar um pouco? Bom, a gente vê uma mudança muito grande, especificamente para pessoas que estão há muito tempo no mercado, né, que trabalham em empresas mais tradicionais e que estão fazendo essa transição. Eu acho que, como você bem mencionou, existem diversas startups no Brasil que estão com uma demanda altíssima aí, especialmente para o setor de tecnologia, e pessoas que trabalham em empresas mais tradicionais, e aí você pode ilustrar muito bem naquele ranking seu, né, que antigamente tinha GM, etc. Essas empresas eles estão começando a ter essa transição, né? Então, muitas empresas como montadoras mesmo estão passando a contratar mais data scientists, estão passando a enxergar mais a área de produto. A gente tem um exemplo, por exemplo, como exemplo, as montadoras elas estão começando a alugar os carros. E isso veio de startups, que veio de um produto que é tecnologia, que você aluga o carro, você não tem... As pessoas hoje não querem mais saber de pagar IPTU, de pagar o seguro do carro, então até as automobilísticas, que são empresas extremamente conservadoras, que estão lá atrás, já estão se adaptando a esse mundo de tecnologia, né? Então, acho que uma transição que realmente vem de todos os lados, entrevistando pessoas aí que estão há muito tempo no mercado, a gente vê isso. E eu queria até te perguntar, André, daquele slide anterior, que tem as mais diversas startups aí, você consegue citar uma que chama mais a sua atenção, seja por conta do crescimento ou para o mercado de data science em si? Olha, ótima pergunta. Tem algumas aqui relacionadas, se vocês observarem, mas tem muita coisa acontecendo na área de fintech, né? Tem a Contabilizei, tem Ebanks, tem Conta Azul, né? Todas elas estão relacionadas com a área financeira, Guia Bolsa também, e eu acho que definitivamente nos últimos anos, uma das áreas que mais foram revolucionadas foi a área de fintech. E eu vejo uma grande oportunidade, por exemplo, lá, se você começasse a acompanhar, se você entender sobre finanças, como funciona esse mundo, essas diferentes, né? Lógico, eu citei aqui empresas que são B2B, para negócios, B2C, direto para o consumidor, né? Mas essas são empresas que a gente pode refletir e observar como é que elas estão evoluindo, e tem muita coisa bacana acontecendo. Eu acho que a área de fintech deu um sacode que nem na época que eu falei que eu trabalhei nesse táxi, a área de transporte, logística estava tendo, né? Eu acho que essa é uma das áreas que eu ficaria de olho. Em breve vamos ter algumas outras aí. Ainda não temos nenhuma aqui, mas provavelmente, por exemplo, a área de saúde é uma que vai também ter um sacode muito grande. É uma área muito tradicional, ultra conservadora, mas que tem oportunidades gigantescas de evoluir, né? Um setor também que está tendo muita mudança é no de benefícios, né? Antigamente a empresa cobrava tinha um serviço de benefícios como vale alimentação, vale transporte, era tudo meio que separado. Hoje existem muitas empresas que estão vendo a necessidade de se adaptar cada vez mais aí os benefícios para os colaboradores, de dar liberdade dos colaboradores escolherem aí os seus benefícios. E aí estão oferecendo aí uma plataforma única onde cada pessoa pode escolher onde vai separar, né? Então, eu acho que para a maioria dos segmentos aí, eu acredito que a gente julga mais conservadores, até as próprias farmacêuticas. Você vê a Johnson Johnson, ela, como você bem mostrou lá no ranking, ela sempre se manteve no topo, e é uma empresa que investe muito também em tecnologia, em inovação, e está conseguindo se manter junto com as empresas desse mercado, né? Então, eu acho que na maioria das organizações, quem não conseguir realmente se adaptar as demandas tecnológicas que vêm sendo feitas aí realmente vão sofrer dificuldades, né? Sem dúvida, sem dúvida. E é interessante até essa lista, gente, se vocês verem, tem um linkzinho ali embaixo à esquerda, né? São empresas que receberam os maiores aportes aí no ano passado. Então é legal só para vocês verem, por exemplo, aonde está indo o dinheiro, digamos assim, né? Porque como eu estava falando ali, né? É interessante você observar onde é que estão as oportunidades, né? E você ir tentar adentrar esses mercados.